Você já parou para pensar que a gente só consegue fiscalizar o poder público se o próprio poder público deixa? Interessante, né? É que eu fiz assim uma reflexão sobre a questão que a gente vai ver hoje. Eu até vou voltar nesse assunto depois, mas eu quis colocar isso na introdução do vídeo porque é um questionamento interessante para a gente poder estudar melhor. Você só consegue fiscalizar se o poder público se deixa ser fiscalizado. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 15 do Enem 2022 do Caderno Azul. Na prova amarela é 35, na branca é 43, na rosa é 11 e chega na vibe. Quanto custou? Nós temos aí um post de rede social e pergunta pra gente o seguinte: quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? É um texto disponível em www.facebook.com/Senado Federal. Acesso em 9 de dezembro de 2017. A nossa referência está aqui. Agora, a imagem original é essa aí, não tem muita diferença, mas se você quiser utilizar para alguma coisa ou ver melhor, eu vou deixar lá no Twitter do Puxa Língua e tá o card aí em cima para você, ok? Lembrando que o nosso Twitter é @puxalíngua. Acompanhe lá, siga e conversa comigo lá. Esse aí é o texto então, é um post de Facebook, né? Facebook Senado Federal. Muito bem. Olha só, considerando-se a função social dos posts, e aí a função social dos posts, né, para que serve um post é amplíssima. Você tem post para informar, você tem post para divertir, você tem post que não é para nada, aquelas fotos que a pessoa tira no espelho assim, ó, que não é para nada aquilo. Então, você tem aí para função social assim, um leque imenso de funções sociais. Nossa, gente, pensa se alguém tira um print meu e coloca aí. Não vou dar nem ideia. Então, considerando-se a função social dos posts, levar uma comunicação, vamos por essa aí, porque nós estamos tratando de um post do Senado Federal, né? Um post do Senado Federal não tem. É um outro perfil, é um perfil diferente de um post, sei lá, nem sei, eu não vou nem citar nome, porque senão arrisca eu ser cancelado aqui neste negócio. Mas de qualquer pessoa que faz fotinho no espelho com o bico de pato, né? Assim. Então eu não vou nem citar nomes, não. Pense aí no nome que você quiser. Tem uma diferença de um post de um órgão do poder público, um dos nossos poderes constituídos, que é o Senado, faz parte aí do poder legislativo. Tem uma diferença. Então, qual que é a função social de um post do Senado Federal? Vamos pensar por essa lógica. É comunicar alguma coisa, é deixar o público, o povo participar de alguma decisão, promover a participação social, informar os atos do poder público, prestar contas. É esse tipo de função, a função dos posts do Senado. Ou de qualquer órgão do poder público, né? Não é fazer promoção pessoal. E olha que tem gente que faz promoção pessoal usando rede pública. Essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de... Qual foi o outro gênero que essa imagem apropriou? O outdoor. Tá claríssimo aqui. O outdoor é um gênero textual que não é o mesmo gênero textual do post, obviamente, isso aí eu nem preciso falar. Esse post se apropriou do gênero outdoor para alguma coisa. Qual que era o objetivo quando ele se apropriou do gênero outdoor, que já tem uma outra função? O outdoor ele já é propaganda. A função social do post é divulgar alguma coisa. Do post não, do outdoor é divulgar alguma coisa, é vender alguma coisa, é uma propaganda. Certo? Então, ele se apropriou desse outdoor com o objetivo de promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo. E que uso adequado é esse? Se a adequação é uma proposta que está aí. Olha aqui, a proposta obriga que órgão público divulgue gasto com anúncio na própria peça publicitária. Então, a adequação está sendo proposta justamente nisso aí, que é uma proposta que vai tramitar, né?
estaria tramitando lá no Senado. Não sei o que foi feito dessa proposta, se virou projeto de lei, foi aprovado ou sancionado ou não. Mas é interessante de se pensar nisso. Ué, como que está promovendo o uso adequado de campanhas publicitárias se isso aí é a própria divulgação, o pedido de opinião sobre uma adequação que foi proposta? Então a letra A está obviamente errada. Letra B. Divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Nem é projeto, é divulgar a proposta. Porque projeto é diferente de proposta. A pessoa que fez a questão provavelmente não sabia disso. Mas uma proposta é uma coisa, um projeto é outra coisa. Uma proposta é eu chegar lá no Senado Federal, e o Senado Federal age muito assim, é você dar uma ideia para o Senado Federal, é uma proposta. Ah, minha proposta é que todos os brasileiros sejam obrigados a assistir o canal Puxa Língua. Até que não é má ideia não, porque tem muita gente precisando melhorar a interpretação de texto nesse país. Mas essa é a minha proposta. Agora, isso só vai virar um projeto de lei ali com todos os artigos bonitinho, se alguém gostar da proposta e levar ela adiante. Aí você faz o projeto de lei, aí o projeto de lei entra em tramitação, aí ele é votado. Se ele é aprovado, ele vai para a sanção do presidente da República, no caso aí de ser um projeto federal. E aí ele tem os turnos de votação, aquela coisa toda, Senado, Câmara, peteleco, bico de pato, varia de projeto para projeto, mas só exemplificando para você a diferença entre um projeto e uma proposta. Então, a letra B é divulgar a proposta sobre transparência da administração pública. Certinho? Mas, considerando que talvez a pessoa não soubesse a diferença entre projeto e proposta, vamos considerar projeto também como um sinônimo de proposta nessa situação. Já que eu até já falei aqui no canal numa outra aula que a gente acaba considerando sinônimos aí dependendo do contexto, né? Considerando duas ou mais palavras sinônimas dependendo do contexto em que elas são empregadas. Eu vou lembrar que vídeo é esse e vou deixar no card aí, que agora eu não lembro quando foi que eu falei isso, mas eu pesquiso e descubro. Letra C. Responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos. Não é responsabilizar que esse texto aí está colocando para a gente. É pedir opinião. Está usando o outdoor, ao invés de usar o outdoor para fazer a propaganda, está usando para pedir uma opinião. E aí a função do outdoor até se perde. Porque na letra B, o outdoor ele aparece como uma função, né? Divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Ele se apropriou do outdoor porque o outdoor é um lugar claramente usado para propaganda. Então, como a proposta aí pede que as propagandas venham com o valor identificado, usou o outdoor ilustrativamente para representar a propaganda em si. Então a letra B ela tem aí uma coerência com isso. Divulga-se o projeto sobre transparência da administração pública. A letra C, responsabilizar o cidadão. Como que vai responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos? É uma obrigação nossa? É, mas a gente faz se a gente quiser ou puder ou souber como faz, né? Não tem como responsabilizar o cidadão. Tipo, até digamos que até tem, né? Responsabilidade nossa sim cobrar, mas não é isso que o texto está pedindo, não tem nada a ver com isso. Mas quando eu falo que é difícil responsabilizar a gente, é porque, tipo, é meio que você não se sentir na obrigação de ser honesto, mas sim obrigar o outro a controlar se você está sendo honesto ou não. Tipo assim, se ninguém estiver vendo, eu faço o que eu quiser. Não vou nem dar ideia que tem tanto político que faz isso. Principalmente, nossa, eu tô gravando essa questão no dia 13 de janeiro. É justamente um dia depois que saiu a notícia aí do tal do cartão corporativo, mas... Tá bom. Letra D de dado. Delegar, ou seja, terceirizar, digamos assim, a gestão de projetos de lei ao contribuinte. Não é a população, o contribuinte, que faz a gestão dos projetos de lei. Não é isso que a proposta coloca e o texto não tem nada a ver com isso. É uma interpretação explicitamente errada, porque quem faz a gestão dos projetos de lei é o Senado, a Câmara, é o poder público. Okay? Então a letra D também está incorreta. Não é delegado nada aí
ao contribuinte. Simplesmente perguntou a opinião do contribuinte. O Senado, ele faz isso aí também. Eu ia até mencionar, ele coloca ideias lá no site para você dar a opinião, se você é a favor daquela ideia ou contra. As propostas, né, que eu mencionei para você que proposta é diferente de projeto, você pode entrar lá no site do Senado que vai ter várias propostas lá que você pode votar se você é a favor ou contra. Interessante, é um mecanismo de participação legal e aí só depois é que isso vai virar lei ou não, dependendo ou não também do resultado das enquetes lá. Letra E. Assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Você percebe que não tem como assegurar que os gastos públicos serão fiscalizados? É interessante, é aquilo que eu comentei lá no começo. Só o próprio poder público pode assegurar isso. Porque o gasto público, ele só pode ser fiscalizado se o poder público divulga esse gasto. Se o poder público impõe um sigilo sobre esse gasto, fecha ele, barra a transparência, você não consegue nem se você quiser fiscalizar. Então, é importante, é uma das tarefas do poder público, o poder público tentar promover a fiscalização dos gastos públicos, né? Agora, assegurar que eles vão ser fiscalizados, não tem como assegurar, porque depende de tanta coisa. Mesmo que eu divulgue, suponhamos que ninguém do Brasil olhe. Pronto, não foi fiscalizado também. Ou suponhamos que o povo fiscalize, comunique aí os tribunais de contas, os órgãos competentes, mas nenhum órgão competente também faz nada. Que acontece também de vez em quando. Também não adianta nada. Então, assegurar, garantir que vai ser fiscalizado é muito difícil. É aquela situação, tipo assim, que a gente sabe que existe uma lei de transparência, a premissa é que a transparência seja feita, mas tem muito lugar que não faz direito. E mesmo que faça direito, você não consegue garantir que as pessoas vão entrar para fiscalizar. Assegurar é uma palavra muito forte a ser usada nessa situação aí. E tem outra, esse texto também ele não está assegurando. O objetivo desse texto não é assegurar a fiscalização, é pedir uma opinião sobre uma forma que vai promover essa fiscalização, não assegurar. Então a letra E está incorreta também. Nossa resposta certa é a letra B, resposta do gabarito. Essa prova ela não está com muito problema de gabarito errado, tem algumas questões aí antes, né, que eu já coloquei aí que eu não concordei muito com a forma que a questão foi elaborada. O problema não está nem no gabarito em si, mas na forma de elaboração da questão, que não ficou bem elaborada. Mas é isso, bora fechar. Agora, você pode assegurar que este canal continue, você não pode assegurar a fiscalização dos gastos públicos, mas você pode assegurar que este canal continue. Mentira, porque não tem como você assegurar isso também não. Mas se você quiser contribuir, aí já abrem-se caminhos. Você pode fazer o seu Pix, caso você queira. Aqui você tem um QR Code e tem um e-mail, puxalingua@gmail.com, por onde você pode fazer o seu Pix. Você pode também usar a ferramenta Valeu Demais, que é uma ferramenta do próprio YouTube, você encontra aí embaixo nos ícones. E você também tem a opção de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Mas faça as três coisas, não faça só uma não, faça as três. Curte, comenta e compartilha. Compartilha na sua rede social, com seu grupo de colegas, com o pessoal da escola, o pessoal do cursinho, com os professores. Fala, ô professor, recomenda esse professor aqui também, que ele também é bom, igual você. Faz isso. E hoje, se você não tem ideia do que comentar, você comenta a palavra transparência, que é o que a gente quer sempre aí do poder público para a gente conseguir ver para onde o nosso dinheiro está indo, né? Se o nosso dinheiro está sendo investido em educação, saúde, em segurança pública, ou se o nosso dinheiro está sendo gasto em lanchonetes, restaurantes e padarias, que não é o ideal. É isso. Beijo para você e antes de mais nada, se inscreva. Tem aí a opção, é só o botão vermelho bonito para você apertar escrito inscreva-se. E aí em cima tem card também, com todas as correções do Enem 2022. E agora eu fui mesmo. Tchau!